Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugira diante dos filisteus. 12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Louvado o nome do Senhor. Aleluia. Antes de falar, irmãos, desse homem chamado Samar, eu gostaria de falar para os irmãos a história, né? Para os irmãos que, como assim, eu não conhecia, eu nunca tinha lido sobre ele. E Deus me fez refletir muito quando eu li essa passagem, porque a gente às vezes lê e não se atenta a alguns detalhes, né? Que eu acho que faz muita diferença isso. Deus fala da forma que Ele quer, na hora que Ele quer na mesma passagem, né? E esse homem, irmão, ele era um filho de um Ararita. Ele foi desprezado por Saul. Ele vivia numa montanha junto com vários homens, porque para a sociedade daquela época, ele não valia nada. Ele não valia nada, então, assim, ele, com certeza, eu não posso afirmar também, né? Mas ele pode ser depressivo, ele podia ser uma pessoa autoestima baixa, porque ele não tinha valor nenhum para os homens, né? Mas para Deus ele tinha. Para Deus ele tinha. E é assim que eu vejo muitos jovens dentro da casa de Deus que acham que não tem valor. Você tem valor. Você é importante para Deus. Mesmo que você faça, se você acha que ninguém está vendo, Deus ele está te vendo. Ele vai te abençoar e vai te exaltar no momento certo. Louvado é o nome do Senhor, porque a gente não tem que fazer, irmão, esperando o reconhecimento de fulano, de beltrano. Não, a gente tem que fazer porque é Deus, é para Deus. Louvado é o nome do Senhor. E Senhor, Ele falou muito comigo nessa passagem. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, porque assim eu entrei num conflito muito grande, irmão. Nem sei por que eu estou falando isso, mas eu sei que vai servir para alguém aqui. Eu entrei num conflito muito grande com o meu eu. Gente, se confrontar com o seu eu, morrer para si mesmo todos os dias é muito difícil. Se não for com a presença de Deus na nossa vida, a gente não consegue. As pessoas me olham, acham que a minha vida é fácil, mas não é. A gente acha que é Camila, que não sei o que, não. Eu passo tanta luta que os irmãos nem imaginam. Eu nem era isso que eu ia falar, me desculpa, mas Deus está mandando eu falar. Eu sei que serve para alguém aqui, eu não sei para quem, mas eu sei que tem direcionamento certo. Eu sei que tem coração certo que Deus quer falar nesta noite, porque Deus me falou isso. Então, irmãos, esse homem Samar, ele se posicionou. Por que ele se posicionou? Porque os filisteus, eles sempre iam lá em Israel e tomavam a plantação deles. Mas para o povo de Israel, aquelas lentilhas, que era a plantação que eles plantavam para se alimentar, os filisteus não tinha valor nenhum. Eles iam lá, estragavam tudo e iam embora. Mas para o povo de Israel aquilo tinha uma grande importância. Aquilo era importante porque não era só a lentilha, era o alimento da família, do povo de Deus. E ele era uma terra que Deus deu a eles. E, irmãos, eu te pergunto, o que é importante para ti? O que tem sido importante para ti? Por que você desiste? Porque fulano falou, porque Beltrano falou, olhou de cara feia. Não, deixa olhar, deixa falar. Você só tem que se preocupar com o que Deus quer falar, com o que Deus quer fazer. Aquele homem, ele quando se posicionou, irmão, ele sozinho, ele venceu os filisteus. Ele sozinho, ele lutou, porque toda Israel fugiu. Até o rei, que era Davi naquela época, fugiu. E ele não. Ele falou, não, eu vou ficar aqui.
Mas uma coisa também me chama a atenção, que Samar, o nome dele, em hebraico, significa desolação. Naquela época, os pais costumavam colocar nomes com algum significado que acontecia, algum acontecido marcante. Eles colocavam o nome no filho. E desolação não é uma coisa boa, né, irmãos? E ele não tomou isso para si. Ele quis fazer diferente aquilo que estava sobre ele. Porque o nome estava sobre ele, desolação. Ele poderia ser uma desolação na vida dele, da família dele, mas não. Ele foi desolação, sim, na vida dos filisteus. Porque ele fez o que os filisteus não esperavam. Os filisteus achavam que ia lá, ia tomar o que era deles e pronto. Mas, em nome de Jesus, aleluia, aquele homem, ele se pôs diante daqueles homens e venceu a batalha. E 3 coisas, 3 atitudes que Samar, ele nos ensina. Ele tomou posição, ele não desanimou, ele lutou até vencer. Aleluia, glória a Deus. E outra coisa, irmãos, naquela época lá, Samar, ele era um dos melhores, ele foi um dos melhores guerreiros de Davi. Irmãos, ele era desprezado, não tinha valor. Quando Davi encontrou eles naquela caverna, abandonado, né? Caverna de Betel, se eu não me engano, né? Eu acho que é a caverna de Betel. Ele foi um dos homens mais fiel, não só a Davi, mas a Deus. Ele nunca traiu Davi, ele nunca traiu Deus. Ele sempre foi temente a Deus. E ele valia como 1.000 homens. Imagina, tinha homem guerreiro que valia como 10, que lutava como 10 homens lutando. Mas ele, tinha outros, mas ele também lutava como se fosse 1.000 homens. É muita coisa, irmãos. É só a graça de Deus que faz isso. É só o poder de Deus que faz isso. Mas Deus não faz isso. Mas por que Deus fez isso? Porque Ele buscou. Porque Ele se fez presente. Aleluia. Porque Ele não deixou, irmãos, que nada atrapalhasse a adoração dEle. Que nada impedisse, Senhor. Aleluia. Que nada impedisse dEle fazer a vontade do Senhor. E, irmãos, o que a gente está esperando de fazer a vontade de Deus? O que a gente está esperando de falar, Senhor, eis-me aqui. Não importa a circunstância. Desculpa, irmão. Não importa o nosso derredor, não importa o que a gente acha, Senhor, que não tem possibilidade. Não importa, mas se Deus falou, Ele vai fazer. E mesmo se Ele não fazer, Ele não vai deixar de descer. Deus não, irmão. Nós precisamos dele. Ele não precisa da gente, não. Porque se a gente não fizer, Ele usa outro para fazer. A obra não vai parar por causa disso, não. Então, agarra aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Toma posse. Não importa o que o outro vai dizer. Se não está com o microfone, faz na escola, faz na faculdade, faz no trabalho. A gente é profeta. A gente tem que ser profeta. A gente tem que levar a palavra de Deus onde Deus nos enviar. A gente está no trabalho, a gente tem que falar de Deus. Os irmãos acham que só falar de Deus é dentro da igreja. Não, ser crente dentro da igreja é muito fácil. Ser crente daqui é muito fácil. A gente tem que aprender a ser crente lá fora. Quando alguém vem até a gente pedir uma oração, pedir uma ajuda, a gente tem que fazer aquilo que Deus quer, que é ajudar, é amar o próximo. Ou esses dias, uma cliente, né? Ela é da igreja nova convertida, mas ela é bem arretada. Tudo dela é no barraco. Ela acha que é assim mesmo.
Aí eu sempre escutando, Deus me incomodava, eu falei assim, não, eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar que não é assim, que a palavra ela confronta. A palavra que liberta, ela confronta. Ela não alisa ego de ninguém, não. Se for para alisar ego, a gente vai para o mundo, que aí o nosso amigo ele vai falar o que a gente quer. Aí eu falei com ela, eu falei, Keila, não é assim. Ela é assim sim. Eu falei, não é. Deus nos manda ser manso, tardio no falar. A gente tem que ouvir mais. Aí ela, a gente vai ser feito de bobo. Não é isso, a gente tem que saber o momento e a hora certa de falar a coisa certa. Até porque Deus era assim, a gente tem que se espelhar nele. Ela, não, mas Deus, ele se ira. Deus entrou na sinagoga, ele quebrou tudo. Eu falei, um episódio que aconteceu isso. A ira de Deus, eu não falei que ele não se ira, mas ele não é... A ira dele passa rápido, ela é passageira. Aí ela quis argumentar, mas aí veio a outra irmã e falou, não, ela está certa. É verdade, você tem que aprender. Eu falei, Keila, o caráter, eu sei que o seu jeito é esse, mas o caráter ele tem que ser moldado, irmão, dia após dia. E o nosso caráter tem que ser conforme o caráter de Deus. Nós temos que viver conforme o caráter de Deus. É difícil? É. Eu não estou falando que é fácil, porque não é. Eu digo por mim mesmo, porque eu cresci de um jeito, eu fui criada de um jeito, tem, né, tudo um contexto que envolve. E é difícil mudar. É difícil mudar e ser uma coisa que a gente nunca foi. É só Deus que ensina. É só Deus que vai tratando, mas é um processo. Se a gente só chega lá quando a gente passa no processo. Não adianta a gente já querer ir direto para onde, não vai ser assim. É por isso que hoje em dia tem muitas pessoas que entram para a igreja, aí é consagrada a pastor, mas daqui a pouco desvia, porque não estava preparado. Não estava. Não é assim, está precisando de gente, vou ungir. Não, tem que ter direcionamento de Deus. Tem que ter oração, tem que ter busca, tem que ter santidade. Uma pessoa para estar ali em cima, eu não quis nem subir, irmãos, porque é muita responsabilidade estar aqui. Isso daqui não é brincadeira, não. As pessoas hoje em dia estão brincando muito. Estão brincando muito com coisas importantes para Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, e Samar, aleluia, ele era um exemplo de coragem, fidelidade, perseverança, amor e honra, porque ele estava disposto a dar a vida dele por Deus e pelo rei, pelo povo também, porque ele amava o povo era de Deus. Como ele poderia falar assim, eu morro por Deus, mas não morro pelo povo? Não existe isso. Como você fala, eu amo a Deus, mas não amo teu irmão que está do teu lado? Como você pode amar a Deus se você não pode ajudar um irmão? Se você não se preocupa com ele? Não existe, gente. Deus é amor. Deus, ele quer que a gente ame como a nós mesmos. Então, irmãos, que a gente venha a amar, a saber que não é do nosso jeito. Mesmo que a gente fale, não gosto desse irmão, não. Tem gente que fala assim, meu santo não bate com o dele. Não existe isso não, irmão. Não existe. A gente tem que falar, Senhor, se existe alguma coisa que não deu, a Bíblia fala, ter a paz com todos. Né? Nem todos a gente vai andar junto, mas a gente deve ter a paz com todos e respeitar a todos, independente das diferenças, da dificuldade, de tudo aquilo que a gente acha, né? Que a gente é cheio de achismo, acha isso, acha aquilo, mas não é assim. E Samar, ele era desse homem, aleluia, glória a Deus. Mesmo desprezado, sem valor, diante daquela sociedade, ele fez diferente. Ele mostrou que Deus era com ele. Porque, irmãos,
se ele se posicionasse diante dos filisteus para guerrear, se Deus não fosse com ele, ele não tinha vencido. É ou não é? Ele não tinha. Então, ele venceu aquele exército inteiro. Olha que lindo, irmãos. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. E aqui em 2 Samuel, fala também assim. Aleluia. Glória a Deus. Ai, cadê? Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Quem pode glorificar? Glorifica esse Deus maravilhoso. Louvado é o nome do Senhor. Oh, Deus. Quem sente a presença de Deus neste lugar? Aleluia. Eu já estou sentindo, Senhor. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. E o Senhor estará do seu lado, efetuará grande livramento. Glória a Deus. Irmãos, o que tem sido importante para você? Tua vida é emocional? Lute por ela. Não desiste, não. O diabo, ele tem agido muito na vida espiritual, principalmente dos jovens, porque os jovens ainda não têm esse amadurecimento. Não que os adultos também não tenham, mas os jovens ainda estão numa fase de transição, então o diabo, ele se aproveita muito disso. Fortalece. É com jejum, é com oração que a gente vence. É buscando, é orando a palavra, é lendo a palavra, meditando. Irmãos, quer ouvir Deus falar? Lê a Bíblia. Quer ouvir Deus falar alto? Lê a Bíblia em voz alto. Deus, ele fala com cada um de nós. Basta a gente querer ouvir ele. A todo momento ele está falando. A gente tem que parar de achar, porque eu tenho que falar com o pastor, para o pastor falar o que Deus está falando. Não, irmãos. O véu, ele foi cortado. O nosso contato é direto com Deus. Esse é o único contato, irmãos, que não é, nunca ninguém vai tirar da gente. É esse. A gente pode perder tudo, menos isso. Só se a gente quiser. Isso é o nosso próprio inimigo, o nosso inimigo maior, né? É o nosso eu mesmo. É o nosso eu. A nossa mente. É difícil. E se o que é mais importante para você é a sua família, é seu casamento, o que é importante para você? Analise, irmãos. Verifica, porque a gente tem que ter prioridade, é Deus acima de todas as coisas, mas tem outras coisas que são importantes e que agrada a Deus. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Se a nossa família, dentro da nossa casa, não tiver em paz, que adianta a gente vir para cá? Que adianta a gente estar aqui? Não quer dizer nada. A gente vai entrar e sair da mesma forma. A gente tem que vir, começar o nosso culto lá em casa. Quando acorda, nosso culto já começa assim. Já acorda adorando, já acorda buscando, já acorda se alimentando, já acorda orando, já acorda. Não é esperar chegar aqui. Não. Vamos buscar, gente. Jesus está voltando. Tantas pessoas lá fora, perecendo. Que Deus venha levantar jovens ousados, jovens temente a Deus, jovens que amem o próximo, para a gente ir lá para fora. Eu estou orando para isso. Para Deus levantar, missionária, sabe? Que a gente está orando para isso, para ir lá para fora, porque a gente tem que estar preparado. Porque tem muitos lá fora que sabem mais do que a gente. E o diabo, ele usa isso para nos confrontar. E às vezes a gente acha que é a gente que vai falar com ele, mas é eles que falam com a gente. Aleluia, eu já vi muito isso acontecer.
Então a gente tem que estar preparado, tem que ter autoridade de Deus para falar. A gente não pode sair falando o nome de Deus em vão. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Senhor, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, vocês não sabem como é difícil estar aqui na frente. Eu sou uma pessoa tímida. Eu já falei isso aqui uma vez, mas eu estou sentindo de falar novamente. E eu sou tímida. Eu fui a vida inteira tímida. Eu deixei de fazer faculdade por causa da minha timidez. Eu deixei de fazer tanta coisa por causa da minha timidez. Mas eu falei, chegou um dia, eu falei assim, não, Senhor, eu não quero ser mais assim. Eu sei que o Senhor tem algo para mim. E eu quero fazer o que o Senhor quer para mim. E Deus, uma noite, Ele me deu, eu falei isso aqui também, Ele me deu uma passagem. E eu comecei a escrever na madrugada sobre Moisés. Ainda vou trazer essa mensagem, em nome de Jesus. É uma mensagem muito forte. E eu falei assim, Senhor, mas logo eu nem sei, eu tenho tanta vergonha de falar. E eu gosto, sabe, aquela Camila Barros pregando, aquela de fogo puro. Eu gosto assim. Eu gosto, só ouço pregação assim. Mas aí Deus falou assim, não. Nem sempre eu quero falar assim. Tem dias que eu quero falar na calmaria. Tem dias que eu quero falar no fogo. E eu fui numa igreja, irmãos, aqui em cima, foi numa sexta-feira, eu estava num conflito tão grande dentro de mim, uma angústia, eu só chorava, eu saí do trabalho chorando, eu vi um caminho todo chorando, eu falei, eu vou direto para a igreja, eu fui, eu sentei no canto, no escuro, onde ninguém, eu falei, eu não quero que ninguém me veja, eu não quero que ninguém fale comigo, eu só quero ficar ali, sentei. Irmãos, chorava do início ao fim, mas era um choro tão grande, que eu nunca chorei daquele jeito na minha vida. Quando de repente, irmão, eu senti uma mão tocando no meu peito, foi uma mulher, porque pela voz era uma mulher, mas eu não sei quem é. Eu senti Deus tocando em mim. Eu comecei a chorar, eu continuei chorando, mas o meu choro já mudou. O meu coração, ele deu um alívio tão grande que vocês não têm noção. E nunca mais eu senti o que eu estava sentindo naquele dia. Louvado é o nome do Senhor. E eu chorando, aquela mulher orando por mim, orando. E ela falou tudo o que eu estava sentindo. E depois, logo em seguida, eu acho que foi ela que teve a oportunidade. E ela orou lá na frente, minha vida, assim, tudo sobre mim. Eu falei, meu Deus, como Tu és lindo. Meu Deus, como Tu é maravilhoso, Senhor. Eu não queria ser vista por ninguém, mas eu fui vista por Ti. Louvado é o nome do Senhor. Aquela mulher, irmãos, naquele dia, nossa, ela foi muito usada para mim. E aquele culto, ele foi pregado numa calmaria. A menina que estava pregando, dirigindo o culto, ela era tão calma, a voz dela era tão calminha, sabe? Mas, sabe, é uma paz. A voz dela te passava a paz. E eu entendi. Porque eu creio que Deus me levou ali para me mostrar que nem sempre é no fogo. Porque eu nunca tinha ido no culto assim. Então, sabe, sereno, a voz dela ecoava no meu ouvido e a palavra ia entrando. Nossa, que culto, irmãos. Aí eu entendi. Deus, Ele fala da forma que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, onde Ele quiser. Não importa quem, irmãos, não importa. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, já estou finalizando. É a primeira vez, irmão, que eu estou aqui na frente. Desculpa, tá? Mas aleluia. Glória a Deus. E Samar
Samar, ele foi um grande homem, como eu falei para os irmãos aqui. É assim que Deus quer que sejamos. Grandes homens, grandes mulheres, homens e mulheres que fazem a diferença. Homens e mulheres que sejam diferentes. Não é porque eu estou no meio dos meus amigos, eu tenho que ser igual a eles. Não. Você tem que fazer a diferença onde você estiver. Você tem que ser diferente. Se for para ser igual, vamos ficar lá fora mesmo. Não adianta estar aqui dentro e ser igual lá fora. Não adianta a gente achar que quando a gente está aqui a gente é uma coisa e lá fora a gente tem que ser outra. Eu era muito assim, irmão. Quando eu era jovem em casa, eu era uma santa. Porque minha mãe me oprimia muito, eu não podia falar nada, que era filha única, hein? Apanhava pra caramba. Tirava até sangue de mim. Eu tinha um medo até de falar. Mas na escola, meu Deus, não aprontei tanto, mas não era o que ela achava que eu era, né? De verdade. E eu sei que os jovens são assim. O em casa é uma coisa, e quando está lá com os amigos é outra. A gente tem que ser, irmão, a gente tem que levar a palavra de Deus. Teve quando eu era pequena, assim, criança do tamanho da Julie, com 8, eu conheci uma menina que ela xingava muito. De 10 palavras novas era palavrão. Aí eu comecei a ensinar ela a não xingar. Eu lembro até hoje. Ela xingava muito, muito mesmo. Eu falava, não pode ser feio. Para homem é feio, para mulher então é horrível. Porque minha mãe mesmo, ela nunca permitiu que eu xingasse. Eu nunca xinguei na minha vida. Graças a Deus por isso, que eu acho feio. E eu comecei a ensinar ela. Uma criança, eu era uma criança. Eu comecei a ensinar ela e ela parou de xingar. Ela parou de xingar, ela falava, menina, não é que eu parei de xingar, eu não consigo mais. Aí eu falei, aleluia. Porque minha mãe me levava para a igreja. Mas eu não era, a gente vai, né? Mas às vezes a gente só está lá. Porque até a gente ter um encontro com Deus, quando a gente tem, irmãos, é diferente. Quando a gente vem só por vir, é uma coisa. Agora, quando a gente tem experiência com Deus, é maravilhoso. É muito bom, irmãos. Tem uma música que diz, quem já pisou nos santos do santo, não sabe viver em outro lugar. E é verdade. Eu não consigo me imaginar sem esse Deus. Eu não me consigo me imaginar fora da presença de Deus. Porque eu sei, irmão, da onde? Do que o diabo queria me lançar na depressão. E se eu não entrei na depressão foi porque Deus não deixou. Foi porque a misericórdia de Deus me alcançou. Porque tinha dias que eu levantava, meu Deus, eu não tenho força nem para levantar. Eu olhava para o lado, minha filha. Minha filha foi, né, um canal de bênção na minha vida. Porque através dela eu me esforçava para fazer o que eu tinha que fazer. Porque eu sei que ela depende de mim. Eu sei que eu tinha que levar ela para a escola. Eu sei que eu tinha que levar ela, né? E eu não podia demonstrar fraqueza para ela. Como os pais e as mães... A gente, pai e mãe, a gente não quer passar isso para os filhos, né? A gente sempre quer passar força para que eles tenham confiança e se apoiem na gente. Então, eu chorava sozinha, eu esperava ela dormir, eu ficava com o choro entalado. Mas eu esperava ela dormir. Às vezes ela acordava de madrugada, via eu chorando. E ela, mãe, o que foi? Aí eu falava, não, minha filha, não é nada não, estou orando. Aí ela me abraçava, era Deus, irmãos. Ela me abraçava e ali eu conseguia dormir. Eu sei que ela foi uma bênção na minha vida, aleluia, glória a Deus. Assim como Samar foi uma bênção na vida de Davi, assim como Samar foi uma bênção para aquele povo, irmãos. Porque, irmão, se ele não se posicionasse, Deus ia usar outro. Deus ia colocar outro naquele lugar, aleluia.
Glória a Deus. Louvado é teu nome, irmãos. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé. Vamos estar orando. Glória a Deus, aleluia. Eu peço aos irmãos que meditem mais nessa passagem. Ela é muito linda. Esse jovem, ele é citado 2 vezes na Bíblia, em 2 Crônica e em 2 Samuel. Busquem. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra, Senhor. Obrigada, Deus, porque, Senhor, sei que o Senhor já está aqui, o Senhor se fez presente. Eu sei, Senhor, que aqueles corações que tinham que ser alcançados foram, meu Deus, principalmente o meu. Meu Deus, muito obrigada, Senhor, porque eu não sou nada sem Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fez eu chegar até aqui. Obrigada por cada jovem que está aqui presente, por cada convidado, Senhor, que está aqui. Senhor, toma cada um nas tuas mãos, Senhor. Senhor, abençoa eles, Pai querido. Abra, Senhor, o coração, a mente deles, Senhor. Que essa palavra, Senhor, eles venham colocar em prática, Senhor, lá fora. Senhor, toma, Senhor, toda a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia.